segunda parte do vídeo sobre idolatria. Lá em Atos capítulo 10, versículo 25 e 26 diz assim, 25, quando Pedro ia entrar na casa de Cornélio, veio-lhe Cornélio ao encontro e prostrando-se aos seus pés o adorou. 26. Mas Pedro o ergueu dizendo, levanta-te que eu também sou homem. Pedro não aceitou a adoração de homem. Isso aí aconteceu quando Pedro foi na casa de Cornélio, pois um espírito, um anjo, falou com Cornélio, que era para ouvir as palavras que Pedro tinha. Outro tópico sobre idolatria. Os santos feitos de barro, madeira, gesso ou qualquer outro material não valem nada. Eles não servem para nada, a não ser para enganar, ludibriar, confundir e impedir que as pessoas cheguem ao reino dos céus. E rende muito dinheiro, né? Está lá em Atos capítulo 19. Isso aí dá muita grana, muito dinheiro. Bom, vamos continuar. Muitos têm um santinho dentro de casa, esperando receber benefícios que, no entanto, ele não pode dar. Essas pessoas acabam assolados por vários problemas. Esse santinho não salva, né? Não expulsa demônio, não resolve os problemas. As pessoas que têm imagens de santos estão com uma maldição dentro de casa. Você pode ver que tais pessoas sempre enfrentam brigas, desentendimentos, enfermidades, problemas financeiros, casamentos infelizes e vícios em seus lares. Um versículo relacionado. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26. Continuando. Uma pergunta. Deus amaldiçoa a quem é idólatra ou possui uma imagem? Não, Deus não faz isso. Mas o diabo faz. Porque detrás de cada imagem existe um demônio. E este não faz nenhum bem a ninguém. Né? Então esse demônio não é que está atrás da imagem, da estátua. Na verdade, ele está dentro. Porque Deus não deixa, quer me parecer que Deus não deixa que os demônios tenham corpo. Então eles precisam de corpo. Por isso que eles querem, às vezes eles possuem uma pessoa. Então, como é mais difícil possuir pessoas, eles entram dentro de uma estátua, dentro de uma imagem, um objeto que é apresentado ao Satanás, os espíritos malignos, está ali incorporado naquele objeto, naquele objeto de idolatria, certo? Assim, numa imagem, numa estátua. Então, quando você está orando para a Nossa Senhora Aparecida, aquela estátua que foi, metade dela foi achada lá no Rio, no estado de São Paulo, né? O demônio está ali. O espírito pode estar ali. E além disso, rende muito dinheiro, né? Maior idolatria do Brasil. Vocês sabem onde é, né? Amém? Não tenha, portanto, nenhuma imagem em casa, pois elas não lhe trará nada de bom. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 6. Posteriormente será lido esses versículos. Os sacerdotes idólatras fazem festas para confundir as pessoas. Assim como o diabo usou Jeroboão para desviar o povo de adorar a Deus, hoje em dia acontece o mesmo. Jeroboão criou tudo segundo a sua vontade, exatamente como hoje são criados os dias santos, feriados e festas solenes. Para esses ídolos, desviando o povo da adoração ao Deus verdadeiro. Está lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 32, 33. 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 a 15. 16 a 25, versículo 26 a 33. Aliás, eu vou dar uma pausa aqui. Versículos. Êxodo, capítulo 20, versículo de 3 a 6. Esses versículos são relacionados ao vídeo anterior.
3. Não terás outros deuses diante de mim. 4. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Versículo 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amós 3, versículo 3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo, seja a pessoa e Deus. Amós 3:7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar a seus servos, sem revelar o seu plano a seus servos, os profetas. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26 diz assim: As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tornarás para ti, para que te não enlaces neles, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. 26. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema. Assim como ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema quer dizer maldição. 1 Reis, capítulo 12, versículo 32, 33. Também do versículo 1 a 15 do mesmo capítulo, do 15 ao 33. Como é muito extenso, então cada um pode ler na Bíblia, que fala das idolatrias de Jeroboão. Então esse assunto aqui daria um vídeo específico só para ele. Vamos continuar o assunto de idolatria. Então os versículos lidos, eles é do vídeo anterior e também desse vídeo. Então agora avançando, assunto sobre idolatria. Existe idolatrias pretendendo adorar ao verdadeiro Deus. Adoram a pessoa certa de maneira errada, mediante uma imagem. Não idolatria. Arão construiu um bezerro de ouro para o povo adorar. Arão fazia orações a Deus através da imagem de ouro. Êxodo, capítulo 32, de 3 a 5, referente ao anterior assunto, né? Arão e todos os que participaram da confecção do bezerro de ouro foram responsabilizados, pois projetaram no ídolo a lembrança do seu Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Eu vou ler os versículos. Não vou falar. Êxodo capítulo 3, aliás, capítulo 32, de versículo 3 a 5. Diz assim, 3. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estava nas suas orelhas, os trouxe a Arão. E ele os recebeu de suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e, fazendo uma proclamação, disse: Amanhã haverá festa ao Senhor. Então isso aqui é adoração a Deus através da idolatria, de um bezerro de ouro. Assunto: não se pode nem fazer imagens, escultura, pintura ou figura do Senhor Jesus para adorar. Estará pecando se o fizer. Não são adoradores de imagens, apenas veneradores. Isso aqui é um outro assunto. Venerar é reverenciar, respeitar, admirar e considerar muito alguém, ter devoção a alguém, cultuar e adorar. Isso aqui é errado, né? Então, um versículo relacionado a esse assunto é primeiro
Timóteo, capítulo 6, versículo 15, 16, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Adorar. O mandamento proíbe fazer imagens e adorá-la, mesmo que não seja para cultuar, só importar a imagem para veneração é desobediência. Está lá em Êxodo, né? Então, o Senhor Jesus, ele habita no céu, a terra é a estrada do pé deles. Então ele toma o universo. Como é que nós vamos fazer uma imagem, um feitiço para dizer que é ele? Ele é maior do que isso. Vamos lá. Lá em Oséias capítulo 2, versículo de 5 a 7. Jeremias capítulo 2, versículo 5. Jeremias capítulo 2, versículo 11. Ezequiel capítulo 7, versículo 20. Salmos 115, capítulo 4, de 4 a 7. Jeremias capítulo 2, versículo 26 e 27. Posteriormente lerei esses versículos. Vou ler agora então. Vamos ver se cabe aqui no... Não. Vamos ler em outro vídeo. Vamos dizer aqui. Na época do Antigo Testamento, os sacerdotes idólatras mandavam que o povo beijasse imagens. Oséias capítulo 3, versículo 2. E sacrificasse a elas. Quantos são as pessoas que beijam imagens de santas? Quantas são as pessoas que beijam imagens de santos? Beijam estátuas de Aparecida, Guadalupe, Padre Cícero, São José, estátua de Pedro, estátua de João e outros, sem saberem por que estão beijando. O costume de beijar imagens é uma herança dos cultos do paganismo antigo e está ligado ao culto de adoração do falso deus Baal, praticado na época do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Lá em Oséias também, capítulo 13, versículos de 4 a 11. Oséias, não sei se eu já falei, capítulo 13, versículo 12. Nos próximos vídeos eu vou citar esses versículos. Então aqui está a origem desse negócio de beijar imagens. Na época do profeta Elias, da adoração a Baal, eles beijavam as imagens, beijavam a Baal, faziam adoração. Então isso aí é um costume, o povo de Israel pegou esse costume antigo e hoje a Igreja Católica pratica essa idolatria de beijar santo. A gente sabe que Deus é espírito. Deus, ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Deus, ele é espírito e ele procura os verdadeiros adoradores. Deus não é objeto, não está no objeto. Não está. A pessoa se apega a um objeto, a uma heresia, daí deixa de receber as bênçãos de Deus. Se ela procurar o verdadeiro Espírito, o Espírito Santo, Jesus Cristo, no nome de Jesus, há poder. Procurar Jesus Cristo, Jesus responde. Ele é Deus, ele ouve, ele responde a oração. Então a idolatria desvia a adoração do verdadeiro Deus. Daí a pessoa fica com os problemas, perece, não recebe libertação. Tá bom?